1º de setembro de 2016. Começa agora o Jornal da Câmara. Olá, boa noite. Nós transmitimos ao vivo aqui do plenário da Câmara esse jornal. E você assiste pelo canal 33 em UHF do Sistema TAT de televisão, também pelos canais 5 e 22 da NET, e também pelo canal 61.4 em digital e pela nossa página no Facebook ou também pelo YouTube. Basta você procurar TV Câmara Ribeirão Preto. Vamos agora ao resumo da última sessão. O primeiro projeto da pauta foi do Executivo Municipal, que autoriza a Prefeitura a alienar áreas de propriedade da municipalidade localizadas no Jardim Doutor Paulo Gomes Romeu. A matéria foi aprovada. Aprovado. Com o parecer contrário da Comissão de Justiça, o projeto de lei complementar do vereador Maurício Gasparini, que proíbe a Prefeitura a alienar áreas públicas, não foi votado. Em seguida, foi aprovado o projeto de lei do vereador Coraúci Neto, que institui plano municipal de vacinação contra a gripe para doadores de sangue e dispõe sobre a administração de vacina na cidade de Ribeirão Preto. Aprovado. O projeto de lei do presidente Walter Gomes teve votação adiada a pedido do autor. A matéria dispõe sobre acesso gratuito de crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis nas dependências de estádios de futebol e praças desportivas no município. Na sequência, foi aprovado o projeto de lei do vereador Capela Novas, que declara de utilidade pública o Instituto de Psicologia Avançada de Ribeirão Preto. E finalizando a pauta da noite, foram aprovados os projetos que denominam logradouros públicos. São dos vereadores Maurílio Romano e Gláucia Berenice. E agora você fica sabendo da pauta de hoje. Boa noite, Tarlá. Boa noite a todos. 11 projetos estão na pauta de hoje. 2 são do Executivo Municipal e 7 projetos estão com veto total. São projetos dos vereadores Cícero Gomes da Silva, Rodrigo Simões, André Luiz da Silva, Walter Gomes, Coraúci e Dadinho. O vereador Genivaldo Gomes institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o Dia Municipal do Administrador, a ser comemorado anualmente no dia 9 de setembro. E o último projeto, também do vereador Genivaldo, denomina logradouro público ou próprio municipal. Tarlá? É isso aí, a lei dos faróis acesos, hein? Com certeza você já entrou em alguma rodovia e se esqueceu, se lembrou e acendeu lá rapidamente. Será que o pessoal está cumprindo essa lei? Vamos ver essa matéria agora. Desde o dia 8 de julho está em vigor a lei que obriga os motoristas a acender os faróis durante o período diurno nas rodovias de todo o país. Nós estamos aqui na base da Polícia Rodoviária em Ribeirão Preto para conversar com o Tenente Flora, que vai passar esses números desse pouco mais de um mês em que a lei está vigorando. Tenente, quais são os números atualizados aqui na cidade de Ribeirão Preto? Sim, desde a entrada em vigor da lei até os dias de hoje, foram feitas 540 autuações de não uso do farol baixo. E antes desse período estar vigorando, antes da lei entrar realmente em vigor, aconteceram várias campanhas de conscientização dos motoristas. Essas campanhas ainda continuam? Sim, ainda continua. Há campanhas aí das concessionárias, uso do painéis nas rodovias. Além disso, o nosso trabalho aí também na abordagem dos condutores é orientá-los aí e após aplicar autuações. Tenente, há algumas dúvidas de alguns pontos na cidade de Ribeirão Preto que se devem ou não utilizar os faróis acesos. Você pode estar passando alguns esclarecimentos de alguns pontos que os condutores têm dúvida ainda? Sim, na cidade de Ribeirão Preto temos aí a Avenida Castelo Branco, a Avenida Bandeirantes, que são consideradas rodovias. Então o condutor tem que fazer o uso do farol baixo. Quais são as vantagens para o condutor de manter os seus faróis ligados durante o dia nas rodovias? A principal vantagem aí, né, é a visibilidade do condutor aí, tanto para os outros condutores como para pedestres, ciclistas, principalmente aí em condições climáticas adversas. É difícil a gente precisar os números, mas o senhor acredita que com essa lei entrando em vigor, os números de acidentes, principalmente nas rodovias vicinais, elas têm reduzido um pouco?
Sim, eu acredito que é uma contribuição aí, devido a essa questão de dar maior visibilidade aí aos condutores. E também em casos de neblina e outros tipos de problemas que acontecem com quem viaja, é importante sempre manter esses faróis acesos. Com certeza, e neblina, chuvas fortes aí, então ajuda na visibilidade dos condutores. E para quem não respeita a lei, pontuação também é pesada e a multa também dói no bolso. Sim, são 4 pontos na carteira e R$ 85 de multa. Tá certo, eu agradeço então ao Tenente Flora. Fica aí também as dicas aqui da Polícia Rodoviária para você que pega as estradas, que está planejando viajar no final de semana ou no feriado que se aproxima de 7 de setembro. Fique atento, farol aceso também durante o dia. É isso aí. Bom, você conhece a Casa das Mangueiras? É uma instituição que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade e também trabalha com preservação do meio ambiente. Vamos ver a matéria. A Casa das Mangueiras, entidade que há mais de 40 anos atua no trabalho de proteção a crianças e adolescentes em situação de risco social, aderiu na semana passada ao projeto de reaproveitamento de óleo de cozinha, idealizado e desenvolvido pelo DAERP em parceria com uma empresa fabricante de produtos de limpeza. Nós, do DAERP, nós entendemos, que é de suma importância a realização desse projeto, uma vez que quando esse óleo ele é descartado de forma inadequada, ele causa sérios problemas de contaminação dos nossos recursos naturais. Quando ele atinge ele diminui a oxigenação dos rios, dos lagos, causando grandes prejuízos à vida aquática. Dessa forma, é fundamental que a população seja orientada, seja informada da forma correta de descarte desse óleo. Nós acreditamos que essa parceria com a Casas das Mangueiras, uma entidade que presta um serviço de tamanha relevância para toda a comunidade, contribuirá e muito com a disseminação dessa informação com relação à forma correta de descarte, bem como de conscientização ambiental. Para se ter uma ideia da importância da reutilização do óleo de cozinha, cada litro do produto é capaz de contaminar cerca de 20 mil litros de água. Além disso, o óleo de cozinha também pode ser o responsável pela impermeabilização do solo, podendo causar alagamentos e enchentes. Acho que foi a principal questão que mobilizou para a gente estar à frente desse projeto. Porque o óleo, quando ele vai para a rede de esgoto convencional, ele cria como se fosse uma pedra ali e causa sérios problemas, entupimento, vazamento, enchente, pode causar tudo isso. Sendo necessária a intervenção do DAERP, um serviço que nem sempre é de fácil execução. Para cada 50 litros de óleo coletado, os parceiros receberão 7 quilos de sabão em pó ou 15 litros de água sanitária ou detergente líquido, o que pode ajudar na economia com a compra de produtos de limpeza. Mas para a Casa das Mangueiras, o foco principal dessa parceria é a conscientização ambiental da garotada. A Casa das Mangueiras, no decorrer da sua história, ela sempre teve uma preocupação muito grande com o meio ambiente, E como a gente trabalha com o bem-estar das pessoas, da comunidade, das crianças e adolescentes que a gente atende, a gente acha importante trabalhar a questão do meio ambiente. E aí a gente viu a oportunidade de somar forças com a missão agora do DAERP, de combater a poluição do aquífero Guarani, dos rios de forma geral. Então a gente achou importante a Casa das Mangueiras, dentro da sua missão, estar compondo esse projeto. A gente faz um trabalho socioeducativo aqui com 85 crianças e adolescentes, e a gente tem dentro dos nossos eixos de trabalho, a gente tem o eixo de meio ambiente, a gente desenvolve vários projetos sobre meio ambiente. Então a gente achou importante as crianças também participarem, as famílias, a comunidade, o comércio aqui em volta, a gente trabalhar essa conscientização aí com esse projeto do óleo. A gente tem uma expectativa de que por mês a gente consiga completar pelo menos 50 litros de óleos, Então a gente iniciou esse projeto há alguns dias, a gente nessa primeira etapa fez um trabalho maior de divulgação, mas a meta nossa é que por mês a gente consiga 50 litros de óleos para fazer a reutilização deles. Em 5 meses de projeto, o DAERP já conseguiu parcerias com várias outras entidades e condomínios residenciais. A intenção é que o projeto seja contínuo.
Nós já temos algumas outras parceiras, né, como a Associação Assistencial Dona Nair Manoelina, a Casa dos Vovô. Queremos cada vez mais novas adesões, estamos sempre fazendo contato com as entidades, com os condomínios. Né, nós queremos, com certeza, uma coisa que a gente quer contínua. Quem se interessar pelo projeto pode ligar no 16 3625 6595 e falar direto com a Mônica. Ou então pelo 115, que é do Serviço de Atendimento ao Munícipe. Quanto mais pessoas ou entidade quiserem participar, melhor. Com a destinação correta do óleo usado, todos acabam lucrando, mas quem agradece é o meio ambiente. E agora nós vamos acompanhar a abertura da sessão com a vereadora Viviane Alexandre, que preside a sessão nesta noite. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão e a suspendo por 10 minutos. Muito bem, a sessão foi aberta, suspensa por 10 minutos. Nós vamos continuar mostrando a você algumas matérias que nós realizamos durante esses últimos 10 dias. No campo da USP de Ribeirão Preto funciona a quitanda Horta Livre. Você não conhece? Eu também não conhecia. O repórter está lá, foi lá conferir. Veja a matéria. Uma feira para aqueles que prezam por produtos 100% saudáveis. Em frente ao Sindicato dos Trabalhadores da USP, no próprio campus, funciona a quitanda Horta Livre, onde são comercializados produtos de cultivo agroflorestal, livre de agrotóxicos, como explica o Paraguai, um dos colaboradores do projeto, criado pelas famílias do assentamento Mário Lago, da antiga Fazenda da Barra. O sistema agroflorestal ele vai muito além do orgânico. O sistema agroflorestal ele não permite assim, uma monocultura. Então não existe na floresta uma monocultura. Então por que ele vai além do orgânico? Porque assim, a gente cuida muito do solo. Então você planta tudo junto, você cuida muito da cobertura de solo, você tem um consumo muito menor de água e você tem uma diversidade. Então no sistema agroflorestal você faz um planejamento de curto, médio e longo prazo. Então junto com uma bananeira, junto com um pé de laranja, com um pé de limão, você planta rúcula, você planta alface, você planta uma diversidade de coisas. O assentamento Mário Lago possui cerca de 500 famílias e é resultado de um processo de luta por reforma agrária, promovida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Por isso, a ideia da quitanda surgiu como um meio produtivo e como forma de incentivo aos jovens, para dar continuidade no trabalho do campo. A ideia desse projeto, com os jovens participando da produção do sistema agroflorestal e a venda, a ideia é fixar essa juventude no campo. A ideia é que eles tenham renda e que entenda a necessidade de ser empreendedor, de estudarem. Então, assim, uma das coisas é a seguinte: eles não podem faltar da escola, entendeu? Então esse é um processo e dá continuidade na terra, no campo. Essa pelo menos inicial, a ideia é que eles aprendam um pouco assim esse processo. Para a gente foi uma ação simples, mas importante, porque aproxima a comunidade universitária dos movimentos sociais e principalmente dos movimentos sociais que são comprometidos com uma produção limpa, né? Uma produção orgânica, que eles chamam de agroflorestal, que é, ao nosso ponto de vista, um grande avanço. É aqui na casa 118A da Rua dos Técnicos, no campus da USP, que acontece a quitanda Horta Livre. Sabe aqueles produtos que você vai no supermercado e é o dobro do preço porque é orgânico? Aqui tem. E aqui tem com qualidade e bom preço. Olha só quanta coisa. Tem cenoura, tem mandioca, tem banana, tem pimenta, tem rabanete, ovos. Tudo para você fresquinho, da melhor qualidade. Venha conhecer, fica aqui no campus da USP, na casa 118A, aqui na Rua dos Técnicos.
além de outros produtos orgânicos como arroz e temperos. Lucas também é colaborador e um dos jovens que participam de todo o processo até a venda. Ele nos conta tudo sobre isso. Bom, eu ajudo na venda, na parte da colheita também lá no assentamento. Eu também produzo vários dos alimentos que vêm para cá. Na parte administrativa também, na hora de fazer o pagamento dos produtores, essas coisas. Então faço meio que um geral, de tudo um pouco. A Quitanda também tem página no Facebook, onde você pode ver os preços e reservar seus produtos. Lá tem todas as informações de que você precisa. E para quem quer conhecer a Quitanda, a Horta Livre, e aproveitar para levar os deliciosos produtos sem agrotóxicos e 100% saudáveis, você tem duas opções. Aqui na USP, na Rua dos Técnicos 118A, nas quintas-feiras, das 4 às 6 da tarde, e nas manhãs de sábados na Praça dos Expedicionários, que fica no final da Avenida 13 de Maio, né, das 8 da manhã ao meio-dia. E o trânsito, hein? Você já percebeu que está cada vez pior, cada vez uma loucura maior. Todas as cidades é a mesma coisa. E o repórter André Luiz fez uma matéria especial. Vamos assistir. O Brasil é o quarto país de toda a América Latina em número de mortes no trânsito. E Ribeirão Preto contribui para a confirmação dessa estatística. Um levantamento feito pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, apontou que entre os anos de 2008 a 2014 foram registradas 650 mortes em acidentes de trânsito na cidade. O acidente automobilístico é uma situação vinculada, na maior parte das vezes, a cidades de médio e grande porte. Então, é o que vem ocorrendo, principalmente com a cidade de Ribeirão Preto, que passa a ser uma cidade cada vez maior, consequentemente, o número de veículos passam a ser maiores. E, infelizmente, quando ocorrem fatos assim, levam também a sequelas, situações de mortalidade, que dão prejuízo a uma sociedade, a uma família, a um país e até a sua pessoa em si. Os fatores que contribuem para a ocorrência de acidentes, o principal deles é o fator humano. Tá? Desrespeito à sinalização, excesso de velocidade, imprudência, imperícia, álcool ao volante, esses são os principais fatores contribuintes para a ocorrência de acidentes de trânsito. Em muitos casos é a ausência do planejamento urbano, né? Quando há planejamento de alguma forma, a tendência é diminuir essas situações, diminuir esses problemas, né? E é muito importante também vincular a questão do planejamento urbano em termos de desenho de cidade, de desenho do sistema viário, com as políticas urbanas e políticas de mobilidade. Todos esses fatores conjugados, agregados, eles contribuem para reduzir o problema. Sanar, acabar com o problema das mortes, dos acidentes, é algo muito difícil de acontecer, porque situações de acidente podem, em algum momento, ocorrer quando do descumprimento das regras de trânsito ou de circulação da cidade, né? Mas a vinculação, a integração de todas essas políticas e um desenho urbano adequado contribuirão com certeza para diminuir essa situação. Os números do SAMU também revelam um outro dado preocupante. Das 650 vítimas fatais, 290 são motociclistas e outras 170 são pedestres. Nós temos, infelizmente, uma taxa importante no aspecto global e também específico nessa área que você mencionou, que são as pessoas que são pedestres ou motociclistas e principalmente uma faixa etária de pessoas idosas. As pessoas idosas, muitas vezes, a condição é que ela fica mais vulnerável, mais susceptível, em razão dela ter um reflexo menor, uma acuidade visual menor, e ela, então, acaba sendo, na maioria das vezes, um acidente pedestre, e isso traz as consequências posteriores. O acidente automobilístico e motocicleta, principalmente, esse envolve uma faixa ativa da população. Uma faixa da produção. São pessoas de 30, 35, 40 anos que estão na sua plenitude de trabalho. Segundo especialistas, a imprudência e a imperícia ainda são as causas principais da mortalidade no trânsito de Ribeirão Preto.
A situação é tão grave que já é vista como problema de saúde pública pelas autoridades. Esse é um problema sério, não é só de Ribeirão, é um que está acontecendo no Brasil, tanto é que está sendo tratado como um problema de saúde pública e nós estamos tentando trabalhar com isso, junto com a Polícia Militar, na área de fiscalização, para tentar coibir esse tipo de acidente. Diante desse quadro, não seria exagero afirmar que os ribeirão-pretanos, assim como os brasileiros em geral, travam diariamente uma verdadeira guerra no trânsito. Sim, nós vivemos uma guerra no trânsito, não somente em Ribeirão Preto, né? É importante ressaltar que esse é um problema global, né? A questão do trânsito e da mobilidade, ela tem sido objeto de atenção, de preocupação dos governos no mundo inteiro, né? Um dado importante que eu gostaria de deixar mencionado é que o paciente que ele sofre um acidente, ele fica um tempo, talvez dentro de um hospital, em um tempo considerável. Isso tira, indiretamente, condições de a gente mandar um paciente, por exemplo, que tem um tratamento a ser realizado, porque os leitos são os mesmos, né? O mesmo quantitativo que eu ofereço para quem tem um infarto agudo do miocárdio, para quem tem um edema agudo de pulmão, para quem tem uma pneumonia, é o mesmo que eu dou para o acidente de trânsito. Mas o que precisa ser feito para reverter essa situação? Como mudar a cultura de quem transita pelas ruas da cidade, seja de carro, de moto ou mesmo a pé? Seria possível uma mudança radical no comportamento tanto dos pedestres como dos motoristas, com o objetivo de reduzir o número de vítimas? Nós ainda não conseguimos formar condutores, apesar de ser uma atividade do Estado, nós ainda não estamos formando bem condutores, particularmente motociclistas. Acreditamos que, mesmo com a evolução que teve muito boa no Código de Trânsito de 97, ainda temos que caminhar na educação e formação dos condutores. Para essa situação, nós teríamos que ter mais rigor nas leis do trânsito, no Código de Trânsito, ter um pouquinho mais de rigor na emissão da CNH, né? Ter uma fiscalização mais contínua e mais regular, principalmente com bafômetro, com radares, com trechos de velocidades máximas, né? Mas isso é um processo que tem que ser incorporado e ter um segmento. Tem que ter uma política pública para isso, né? É necessário que a gente tenha a política de educação sempre, em todos os sentidos, né? A sociedade, ela precisa ter investimento em educação, né? E o Jornal da Câmara termina aqui. Nós vamos agora assistir ao vivo a sessão de hoje. Boa noite.